Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto muito legal. Vamos falar de ETF, eu vou mostrar 5 ETFs para vocês, alguns deles já estão na carteira e os outros eu estou aí analisando, pensando para ver se eu vou comprar. Os ETFs tiveram um ano de 2025 maravilhoso, saiu até uma matéria aqui na Bloomberg que os ETFs alcançaram recorde de captação, lançamento e volume de negociação. Então, ano passado foram mais de 1.000 ETFs lançados, a captação em quase 1,5 trilhão de dólar e um volume de negociação de quase 600 trilhões de dólares. Isso faz muito sentido. Se a gente lembrar bem, ano passado teve muito ETF de Bitcoin que foi lançado e o ETF ele é uma grande ferramenta para o investidor. Eu tenho muito ETF, muita gente tem ETF porque é fácil de entender o que o ETF faz, é fácil de comprar e é um veículo também muito usado pelo investidor iniciante. Mas vamos falar antes o que é um ETF. O ETF é um fundo de índice negociado na bolsa ou um fundo que negocia grupo de ativos. Ele pode representar dezenas ou até centenas de empresas e te dá exposição à economia e setores. Então, o ETF, galera, é uma cesta de ativos. Você compra um ETF e você vai estar exposto a dezenas, centenas de ativos. Quais são as vantagens de comprar um ETF? A primeira, obviamente, é a diversificação. Então, existem ETF de vários setores, várias economias, vários países. Existem também ETF de renda fixa, é muito legal. Eu tenho na carteira, vou mostrar aqui. E, obviamente, também ETF de renda variável. E os ETFs são um aliado para o longo prazo e para a aposentadoria. Por exemplo, você gosta do setor de tecnologia, mas você não sabe em qual empresa investir. Você compra um ETF. O ETF vai te permitir uma exposição ao setor de tecnologia em várias empresas, entendeu? Ah, eu gosto de ouro, eu gosto de mineração de ouro, tem ETF. Ah, eu gosto de empresas elétricas nos Estados Unidos, tem ETF. Então, o ETF te ajuda a não fazer cagada, porque você consegue comprar um ETF que vai te dar exposição a vários ativos. Ah, então o ETF é a melhor coisa do mundo e só tem vantagem? Lógico que não. Tem taxa de administração, então você tem que saber procurar o ETF com a menor taxa possível. Você não escolhe os ativos individualmente. Você compra também empresas boas e empresas ruins. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você compra um ETF, você está comprando uma cesta de ativos. Então você vai comprar um ETF, ele vai ter lá 10, 15, 20, 50 empresas. Alguma dessas empresas talvez você não queira, talvez você não goste, talvez a empresa está indo mal, mas você não consegue tirar ela de dentro do ETF. Então, quando você compra o ETF, você vai estar comprando empresas talvez que você não queira e talvez empresas que estão indo mal. Então isso é uma coisa a gente pensar também. Mas mesmo assim, os ETFs valem a pena, isso não é recomendação, mas vamos falar aqui dos 5 ETFs, alguns que já estão na carteira e os outros que eu estou aí analisando. Começando pelo Vanguard 500 Index Fund, esse aqui é super famoso, o ticker dele é o VOO, ele busca replicar o desempenho do índice S&P 500, então ele vai te dar exposição às maiores empresas dos Estados Unidos, paga dividendo 4 vezes no ano, não é o foco dos ETFs pagarem dividendos, mas é um plus que eu coloquei aqui e todas as empresas que eu vou falar hoje pagam dividendos. Esse ETF tem mais de 500 empresas na posição, então são 518 empresas em vários setores da economia americana, mas a gente percebe que grande parte dele está em tecnologia. 34% desse fundo está nesse setor. Aqui são as 10 maiores posições, aí todas conhecidas, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, então um fundo bem concentrado aí também em tecnologia. Nos últimos 5 anos, ele já se valorizou quase 70%, é muita coisa, lembrando que é 70% em dólar. Então você tem a valorização do ETF
mais a valorização do dólar contra o real. O próximo ETF aqui é o iShares US Insurance ETF. O ticker dele é o IAK. Ele tá na carteira do canal. Ele te dá exposição às maiores seguradoras dos Estados Unidos, que tem aí um histórico longo. É um setor defensivo, é um setor perene. Ele também paga dividendos 4 vezes no ano, então pagou aí entre 1,69 e 1,74 no passado, e um total de 2 dólares e 30 centavos por ação. Ele tem 62 empresas dentro dele, 99,66% no setor de seguros e financial services. Algumas aqui das principais posições do fundo são conhecidas aí no Brasil também, porque elas têm operação, então a Chubb, a MetLife, a Prudential, são empresas enormes, é um setor muito bom, muito perene, defensivo, que eu gosto bastante. Nos últimos 5 anos cresceu 70%, é muita coisa, mas de novo, esse é um setor defensivo, perene. Esse ETF não vai dar umas porradas de 20, 30, 40, 50% ao ano. Ele vai crescendo ali devagar e sempre, que é o que a gente gosta. O próximo ETF é o Fidelity MSCI Utilities Index ETF. O ticker dele é o FUTY. Então esse também está na carteira do canal. Ele vai te dar exposição às empresas americanas de serviços essenciais como eletricidade, gás e água. Então outro segmento defensivo com baixa volatilidade e um setor perene. Ele também paga dividendos no ano, 3 vezes no ano. Ano passado ficou ali entre 2,40 e 2,44 e pagou um total de 1,47 dólar por ação. Muito bom. Aqui ele tem 66 empresas dentro do ETF e 99% dele no setor de utilidade pública. Para quem mora nos Estados Unidos, conhece bem essas empresas porque tem conta de luz, água, gás para pagar aí todo mês. Nos últimos 5 anos, o ETF já se valorizou quase 50%. Esse ETF está na carteira do canal e eu acredito que ele vai se valorizar ainda mais. A ideia com esses ETFs aqui é uma posição de longo prazo. Eles crescem ao longo do tempo um pouquinho por ano. Mas eu acho que, em especial, o setor de energia aqui nos Estados Unidos vai crescer muito nesses próximos anos. Eu que sou engenheiro aqui nos Estados Unidos, eu estou construindo um data center aqui em Wisconsin e, galera, a quantidade de obra de data center aqui é absurda. Esses data centers, todos eles precisam de muita energia. Então, o próximo passo agora é aumentar a capacidade do país para suprir esses data centers. O próximo ETF aqui é o iShares Treasury Floating Rate Bond ETF. Porra, que nome, hein? O ticker dele é o TFLO. Ele também está na carteira do canal e ele compra títulos do Tesouro Americano e é basicamente a nossa renda fixa. Ele tem quase zero de volatilidade, ou zero, eu diria, e é perfeito para reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Ele paga dividendos mensais, isso é muito legal. Ano passado, como a taxa de juros estava mais alta, ele pagou aí 4,07%, 2 dólares e 0,5 cents por ação, 90% da posição dele em títulos do Tesouro Americano e 10% em cash. Nos últimos 5 anos, ele basicamente não andou nem para cima nem para baixo, então, de novo, esse ETF não varia. A vantagem aqui é que você ganha os dividendos mensais, é como se você ganhasse os juros na Selic todo mês no Brasil, entendeu? É muito legal esse ETF para você ter como reserva de emergência ou reserva de oportunidade. O próximo ETF aqui é o Vanguard US REIT ETF. O ticker dele é o VNK e ele investe em ações emitidas por REITs, pelos fundos imobiliários americanos, e ele também paga dividendos 4 vezes no ano. Ano passado pagou 3,77, isso é muita coisa. No ano 3,47 por ação. Isso é muito, muito bom. Ele tem 161 empresas no fundo, começou em 2004 e 98,99% do fundo está alocado em
Real Estate. Aqui temos as 10 maiores posições do fundo, todas de ganho. Eu, inclusive, tenho o Digital Realty Trust e o Realty Income. Então, ao invés de comprar o ETF, eu comprei as empresas individualmente. Nos últimos 5 anos, ele sofreu muito com a pandemia, ele vem se recuperando, mas olha aqui, desde o início do fundo, ele já subiu aí quase 85%. Então é isso, galera. A gente falou de 5 ETFs aqui, de diferentes setores para você analisar, para você pensar e para você investir aqui nos Estados Unidos. Não são só esses, tem ETF de tudo que é coisa aqui nos Estados Unidos. Para o que você gostar, vai ter um ETF. E o mais legal é que aqui você consegue investir com pouco dinheiro. Porque você consegue comprar uma fração da cota, ou seja, se o ETF custa $100 e você só tem $10 para investir, você consegue comprar 10% da cota. Isso é muito legal, muito legal. Se a cota custa $100 e você tem $80, você compra 80% da cota. É muito legal. No Brasil você não consegue. Se a ação custa $100 e você só tem 50, você não compra. Se a ação custa 100 e você tem 90, você também não compra. E nos Estados Unidos você consegue investir com qualquer valor. Isso é muito legal. Então me diz aí nos comentários o que você achou desses ETFs, se você já tem algum deles na carteira, se você pretende comprar eles, se tem outros que você está analisando, eu quero saber. Deixa nos comentários, dá um like no vídeo e faz a subscrição. Tamo junto, abraço!